Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à imersão Exercício e Diabetes. Eu sou Roberto Doro, eu sou especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. Hoje, a live de hoje, a gente vai justamente conversar, né, a respeito aí dos efeitos do exercício físico nos diferentes tipos de diabetes. A gente sabe que a gente tem vários tipos de diabetes, os mais comuns é o diabetes tipo 2, que é o mais frequente na população, em torno aí de 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, que varia aí de 5 até 10% da população que tem diabetes. Diabetes, no caso tipo 1, ele tem uma prevalência um pouquinho menor. E tem também o diabetes gestacional. O problema do diabetes gestacional é que para o diabetes tipo 1 e para o diabetes tipo 2 existe um padrão para diagnóstico. Né? No diabetes tipo do diabetes gestacional, aí existem padrões que são diferentes aí, dependendo do país. Então, tem às vezes países que a gente pega prevalência de 7%, de 14%, de 2%, aí tudo depende de como vai, qual foi o critério que foi utilizado. E o detalhe é, né, quais os benefícios que a gente tem aí com relação ao exercício, né? Hoje ainda estava conversando com uma pessoa que eu conheço, que ela tem diabetes tipo 1, e ela esses dias estava falando para mim assim, professor, eu tô querendo começar a fazer exercício, comecei a fazer yoga, quero ir para academia também. Falei, meu, o negócio é fazer exercício todo dia, faz o que você gosta. Que ela perguntou que eu achava melhor. O que eu acho melhor é o que for melhor para a pessoa que tem diabetes. Nós, como profissionais de educação física, somente somos uma ponte aí entre o que a pessoa está fazendo e aonde ela quer chegar. Né? Nós que vamos conduzir aí o resultado desse trabalho, mas a pessoa que tem diabetes, ela tem que fazer o que ela gosta, faz parte do tratamento. E ela começou a fazer exercício, aí eu tenho conversado com ela mandou aí para mim, ela falou, nossa, professor, as minhas glicemias de hoje, todas estavam dentro do alvo, quer dizer, todas abaixo de 180 e acima de 70, quer dizer, isso é maravilhoso. Né? E ela falou que eu fui o grande responsável aí por ficar estimulando ela a fazer exercício. Então eu acho que essa é a nossa função como profissionais de educação física, realmente pedir para a pessoa, né, realmente colocar o exercício como parte do tratamento, cuidar para que essa pessoa com diabetes, seja aí diabetes tipo 2, tipo 1, gestacional, não importa, não passe a entender que o exercício físico ele é prejudicial para quem tem diabetes. Muito pelo contrário. Por uma situação básica, a gente sabe que isso vai sim acontecer, da pessoa principalmente para quem usa insulina, durante o exercício, vai ter uma quantidade maior de insulina circulando. Né? Não tem a adaptação que aquele corpo do indivíduo que não tem distúrbio nenhum no metabolismo da glicose, não tem diabetes, ele vai ter circulando no sistema. Então, o risco de fazer hipoglicemia por conta do exercício, seja durante o exercício ou após o exercício, ele aumenta sim. Mas, por outro lado, se nós controlamos, sabendo dessas variáveis que podem influenciar negativamente no resultado do exercício que a gente está aplicando para esse indivíduo com diabetes, certamente vai trazer uma liberdade muito grande para ele, né? Principalmente relacionada à alimentação. Então, existe sim uma restrição com quantidade de carboidratos, dos alimentos que a pessoa gosta, que ele nem pode pensar em chegar perto, mas a partir do momento que ele faz exercício, ele pode sim consumir aí pequenas quantidades, controlando, claro, essa ingesta calórica, e com o exercício a gente ajuda sim a melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, sem contar aí dos outros benefícios. E é sobre isso que a gente vai falar, né, os efeitos aí do exercício. Então, efeito vamos começar pela parte dos riscos envolvidos. Né? O risco maior é o de hipoglicemia. Então, algo que eu acho que nós, profissionais de educação física, nós temos sim a obrigação de ter referência para trabalhar. Então, assim, eu tenho um aluno com diabetes, uma aluna com diabetes, eu vou dar aula para ele, chego lá e dou aula. Tá, e aí? O que está acontecendo com a glicemia dessa pessoa? Como é que tá? Ele está no quadro de hiperglicemia? Ele está no quadro de hipoglicemia? Não dá para a gente saber. Então, o detalhe é, mede a glicemia antes de começar a fazer exercício. Primeira parte, isso aí realmente é obrigatório. Eu entendo que muitas vezes tem pessoas que não gostam de medir, então muitas vezes nós como profissionais tem que chegar lá e fazer sim, fazer o exame para a pessoa e medir a glicemia, porque é um dado importantíssimo para nós, profissionais de educação física. A gente precisa desse dado
para saber como eu vou lidar com aquela situação. Medir a glicemia, dependendo do valor, entender qual o medicamento que a pessoa está usando. Então, esses são os riscos que a gente tem relacionado ao exercício. Se a gente for às escuras, for às cegas, você tem tanto um risco desse indivíduo fazer hipoglicemia durante o exercício, como ter um risco dele ficar hiperglicêmico. Já está começando hiperglicêmico. Aí começa a fazer exercício com o metabolismo todo já descompensado, já tendendo a entrar em cetoacidose, quer dizer, você vai tá na beira do precipício ali, pisando na casca de banana, você vai lá e dá só um toquinho na pessoa, né? Rola morro abaixo. Então isso é muito perigoso. Existe sim a questão da parte negativa, né? Por isso que eu fiz questão de colocar o efeito do exercício, porque geralmente a gente fala efeito, só benefício. Não, existem os riscos e existem os benefícios. Só que quando a gente compara os riscos do indivíduo que tem diabetes fazer exercício com relação aos benefícios, não dá. Não dá para comparar. Né? Os benefícios eles são sim muito maiores, não tem como a gente discutir sobre isso. Então, claro que o foco é cuidar para que esse indivíduo não tenha problemas de hiperglicemia ou hipoglicemia por conta do exercício, principalmente durante a sessão de exercício, durante a sessão de treinamento e também horas após o treino, que isso sim vai acontecer. Esse indivíduo ele vai ter ali, vai sensibilizar o receptor de insulina, isso é uma questão fisiológica do indivíduo, ele vai fazer o exercício, o músculo vai usar o glicogênio que está ali armazenado para gerar energia através da degradação da molécula de glicose, capta a glicose que está no sangue e depois do treino ele vai tentar repor o que ele gastou. E fora isso, repor todas as estruturas que são necessárias para que haja uma adaptação do nosso organismo com relação ao estímulo que foi dado durante o exercício. Então a gente tem que lembrar que fisiologicamente o que está acontecendo? Está gastando a reserva, vai repor essa reserva e vai preparar o corpo para cada vez ficar mais condicionado. E o preparar o corpo para ficar cada vez mais condicionado, a gente tem que entender que existe sim aí uma grande contribuição da síntese proteica de diferentes estruturas. Então, a gente, na educação física, a gente fala, a síntese proteica está sempre pensando lá nas proteínas contráteis do tecido muscular. Só que além das proteínas contráteis do tecido muscular, também existem outras estruturas extremamente importantes quando a gente pensa com relação ao exercício. Por exemplo, aí o GLUT4, que é a proteína que vai transportar glicose para dentro do músculo. Então, isso é comum, né? Isso aí é um efeito positivo que o exercício traz, principalmente para quem tem diabetes tipo 2. Porque o nosso corpo ele não vai ficar gastando energia à toa. Então, quer dizer, o indivíduo, até chegar no momento de ter hiperglicemia, ser diagnosticado lá com diabetes tipo 2, ele passou por um processo aí de ficar com a glicemia acima dos valores que são recomendados, mas ao mesmo tempo sem ter aí padrões para diagnóstico. E aí o que acontece com isso? O corpo dele vai ficando adaptado a essa situação. Quer dizer, não faz exercício, come lá tudo o que quer e, consequentemente, o que vai acontecer? Não consegue, o sistema sinaliza ali para fazer o GLUT4 transportar a glicose para dentro da célula e não acontece. Ou acontece numa velocidade totalmente diferente de acordo com a necessidade do sistema. Então, essas proteínas, os GLUT4, eles vão parando de ser produzidos pelo sistema. E a gente sabe que qualquer estrutura no nosso corpo, depois dos 90 dias aí, geralmente ela sofre ali um processo de apoptose e é recriada uma outra estrutura. Então, naturalmente, o que vai acontecer? Esse GLUT4 vai ficar diminuído. É comum o portador de diabetes tipo 2 ter uma quantidade menor de GLUT4, porque naturalmente não está conseguindo remover uma grande quantidade de glicose do sistema. Quando começa a fazer o exercício, gasta o glicogênio e o corpo entende assim, agora precisa de mais transportador, precisa de mais GLUT4, ele vai construir GLUT4 depois lá do exercício. Então, para cada estímulo que a gente dá, não só o estímulo na questão aguda do momento ali do exercício, mas com que frequência a gente vem treinando, quer dizer, deixando o exercício em uma situação crônica, certamente vai estruturar. Outra situação, nosso corpo ele sempre busca adaptação. A gente faz o exercício para tirar o sistema. Tá, obrigado. A Estela me socorrendo aqui por causa da bomba que apitou com hipo. Então, o que acontece? O indivíduo ele vai fazer o exercício e vai se adaptar. Ele vai se adaptar de acordo com o quê? De acordo com o que nós, como profissionais de educação física, estamos prescrevendo para essa pessoa. Porque
Se você pega um indivíduo que é sedentário, ele não faz nada, eu vou começar a caminhar para tratar o diabetes, ele vai conseguir resultado? Sem dúvida alguma vai. Só que o que vai acontecer? Ele vai conseguir um resultado onde o corpo dele vai se adaptar àquele volume, àquela intensidade ali da caminhada, que não é muito diferente do que a gente tem relacionado ao repouso, e vai se adaptar a isso. E depois o que vai acontecer? Fica um platô. Então o que acontece? O corpo se adapta e não sai mais dali. Por isso que quando a gente prescreve o treino, a gente sempre tem que estar atento ao princípio da sobrecarga. Esse é fundamental para sempre manter o corpo se adaptando, não deixar ele adaptar e ficar numa situação confortável. Então, o ideal qual é? Vai caminhar para fazer o tratamento de diabetes? Beleza, vai caminhar, caminha lá, sei lá, 30 minutos por dia aí, que é o que é recomendado, lá para quem, de uma maneira geral, aí para a população. O indivíduo vai caminhando, 30 minutos, tá? Caminhou uma, 2 semanas, tá? Se adaptou, então começa a caminhar pelo menos mais rápido. Começa a caminhar de maneira alternada, caminha lá 1, 2 minutos rapidão, mais rápido que você conseguir, depois começa a trabalhar 1 minuto ou 2 mais lentamente. Vai trabalhando com diferentes intensidades para tirar o corpo dessa situação de adaptação. E aí, consequentemente, né, de comodismo ali, e aí, consequentemente, o corpo vai precisar de uma oferta maior de oxigênio. O que acontece? Ele vai começar a construir hemoglobinas maiores, para quando tiver a saturação da hemoglobina, conseguir transportar uma quantidade maior. Então, isso é uma coisa ótima para acontecer. Né? Tá colocando aqui que a corrida, se possível, sim. A ideia para quem começa a caminhar, que a gente tem que lembrar é o seguinte: quando a gente fala de efeito do exercício, qualquer movimento que a gente fizer com o nosso músculo vai gastar energia, vai gastar glicogênio. Agora, nós como profissionais de educação física, nós temos o poder de fazer essa pessoa gastar muito glicogênio ou pouco glicogênio. Às vezes pela intensidade do exercício, ou mesmo pelo volume do exercício, ou pelo tipo do exercício, independente do tipo de diabetes. Inclusive, é algo que vai impactar diretamente na resposta glicêmica dessa pessoa com diabetes que a gente está trabalhando, seja diabetes tipo 1, tipo 2 ou gestacional. O diabetes gestacional ele é uma situação um pouco mais delicada, porque o que a gente tem? A gente tem o portador de diabetes tipo 1. Geralmente é uma criança ali com diabetes tipo 1 que tem um distúrbio no metabolismo da glicose. Ele usa insulina, mas é uma criança que não tem outra alteração. Não sei que tem alguma outra doença associada, mas em primeiro momento, com relação ao diabetes, é isso que você vai ter. Se você controla o risco dele fazer hiperglicemia ou hipoglicemia com relação ao exercício, vida normal, vida que segue. Pessoa com diabetes tipo 2, muitas vezes ele já é hipertenso, ele tem outros fatores de risco cardiovascular, por exemplo, está acima do peso, muitas vezes a parte está com hipercolesterolemia, então está com triglicérides super alto, HDL baixo, que é o que é chamado de dislipidemia, ou mesmo tem uma quantidade grande de LDL, aí também colesterol, de ateromas ali, então tudo isso aumenta aí o risco cardiovascular e o exercício vai ser feito de que maneira? Você não vai pegar esse indivíduo e vai pôr ele, por exemplo, vai fazer exercício hoje, vamos correr. Não, a ideia não é essa, é tirar ele primeiro dessa vida sedentária. Então a gente vai precisar ir aos poucos aumentando, aí vai dando estímulo para ele primeiro parar de ser sedentário. E outra, exercício, muitas vezes, eu até hoje fico meio me perguntando isso, porque nas aulas na graduação, as pessoas sempre falam, a pessoa vem para academia muitas vezes, vem treinar, e fala, primeiro que o cara ficou encebando ali, sei lá, uns 8 meses até resolver ir para academia. A hora que ele resolve ir para academia, você fala, legal, você tá vindo treinar? Tô, que bom. Vai treinar? Ótimo. Quantos dias você tá querendo vir? Não, tô querendo vir todo dia. E aí o que você faz com ele? Não, não. Vem um dia sim, um dia não. Precisa adaptar. Adaptar o quê? Adaptar o quê? O que a gente precisa adaptar? Quem vai fazer a adaptação somos nós, na prescrição do treino. Hoje ele está vindo, eu vou treinar com uma intensidade alta com ele, fazer treino de musculação, vai correr, vai pedalar, vai nadar, não interessa. Faz o cara se arrebentar na academia fazendo exercício. No outro dia ele vem lá o quê? Para fazer um pouco de alongamento, fica pedalando um pouquinho só na bicicleta. Acabou. Na mente dele, o que ele está entendendo? Estou indo treinar todo dia. No boteco lá no fim de semana, que agora tá voltando, né? O pessoal tá voltando a se reunir novamente. Aí ele vai falar: não, 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 tô treinando todo dia. Para ele, psicologicamente, está ótimo. E para nós também. Para nós também isso é importante. Porque esse cara vai fazer com que o exercício faça parte da vida dele.
Os médicos têm um problema seríssimo. Várias vezes eu fui em reuniões de ensino continuado, né, cursos de ensino continuado para médicos, principalmente os endocrinologistas, todos sabem que síndrome metabólica é um grande problema que a gente tem a nível populacional, diabetes tipo 2. Qual é o grande problema? O que, que funciona? Exercício vai funcionar muito bem associado que é a mudança de estilo de vida, né? A alimentação junto com o exercício. Mas a pergunta é, como é que a gente faz o cara fazer exercício? Que as pessoas começam a fazer e param. Isso é comum acontecer. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, eu responsabilizo nós, como profissionais de educação física, pela falha das pessoas começarem a fazer algum exercício e pararem de fazer. Porque às vezes nós acabamos primeiro, não direcionando a pessoa para o que ele gosta. Não existe o que funciona melhor em termos de exercício, pensando em efeito do exercício para quem tem diabetes, é o que ele gosta de fazer. Ah, eu gosto de andar de skate. Vai andar de skate, meu filho. É o que você tem que fazer. E cabe a nós controlarmos quantas horas ele vai ficar andando de skate. O momento que ele está andando de skate, ele está andando na pista, ele está andando na rua, o que ele está fazendo com o skate? Né? Onde ele está andando? Que manobra que ele está fazendo? Que intensidade que aquilo ali está tendo para aquele indivíduo? Aí sim, e entender que naquele momento que ele está fazendo exercício, quanto de insulina tem circulando naquele sistema? Que pode levar a um quadro de hipoglicemia. Ou o quão intenso vai ser aquele exercício que vai fazer liberar uma grande quantidade lá de adrenalina e noradrenalina e que vai automaticamente aumentar proporcionalmente a quantidade de glucagon circulando também. Então, a tendência natural é sim ter uma quantidade maior de glicose circulando no sangue. Então, vai ter uma resposta glicêmica diferente. Isso cabe a nós. Então, a gente tem que sim, como profissional de educação física, adaptar o exercício ao diabetes desse indivíduo. Chegou com hiperglicemia, se for necessário, faz uma correção ali com insulina de curta duração, hidrata mais, vai fazer o exercício com uma intensidade um pouco mais leve, mas vai fazer o que ele gosta de fazer. E às vezes o pessoal fala assim, às vezes né, você pode estar pensando, falar, a pessoa chegou, hoje o treino é um treino mais forte, mas aí eu vi que a glicemia está muito alta, não dá para a gente fazer. Fica tranquilo, cara, porque para a pessoa ele também não vai estar se sentindo tão bem se ele está descompensado. Estou falando isso aí como portador de diabetes. Então, assim, a gente se sente sim. Ou quando você vai fazer o exercício, você faz um exercício. Quando a sua glicemia está dentro do que é alvo aí, está abaixo de 180, você está super bem em fazer exercício. Mas se você vai fazer exercício com 280, 300 e bolinha, cara, é um esforço muito maior do que você já está acostumado com a intensidade, mesmo que seja uma intensidade moderada. Parece que você está, sabe, estrupiado ali fazendo exercício. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Entender que naquele momento do exercício é algo que, sim, não é legal. Agora, o efeito de tudo isso aí, mesmo que durante o exercício esteja lá em hiperglicemia, vai gastar energia. Claro que a gente vai controlar isso de acordo com a hidratação que esse indivíduo tenha. Se ele, a gente sabe que ele está tendendo a estar mais desidratado, então, consequentemente, vai sim ofertar mais água para ele durante o exercício. Se for necessário, mede mais vezes a glicemia. O que cabe a nós, como profissionais de educação física, sabendo que o exercício é poderosíssimo para ajudar no controle. Independente se o aluno chegou para a aula todo descompensado, você vai cuidar para que ele tenha um ótimo resultado naquele momento do treinamento. E o que é melhor, no pós-treino. Evitar que esse indivíduo fique hiperglicêmico depois de treinar por muitas horas. Isso aí vai, claro, impactar na hemoglobina glicada, que é a média dos valores de glicemia. Então não faz sentido você colocar o indivíduo para treinar, deixar ele com a glicemia mais alta por horas depois com a glicemia mais alta. Não vai adiantar nada, só vai prejudicar o tratamento. Então, o detalhe é ficar atento à glicemia que ele tem antes, durante o exercício, controlando essas variáveis e no pós-exercício. Aí sim, o benefício vai vir e vem de maneira adequada, de acordo com o que a gente tá esperando, não é? Muitas vezes a pessoa, além do diabetes, como eu falei, principalmente diabetes tipo 2, ele tem outros fatores de risco, então muitas vezes você vai ter que trabalhar, muitas vezes focando naquele momento ali do treino, no primeiro momento, diminuir os fatores de risco dele. Claro, dentro de um padrão que você consiga
imprimir ali, consiga colocar uma atividade numa intensidade adequada para que esse resultado seja atingido. Só que para isso o metabolismo dele tem que estar o mais próximo possível dentro do que a gente sabe que vai trazer um resultado positivo. Não adianta deixar a pessoa chegar com glicemia super alta e treina, baixa um pouquinho, baixou, eu faço exercício, baixa para quanto? Tá, de 380 baixou para 290? Então, tá bom. Quanto ajudou? Ajudou. O exercício mostrou o efeito hipoglicemiante dele? Mostrou, mas o exercício sozinho não vai salvar a vida da pessoa nessa situação. Então, são situações, sim, que a gente precisa controlar e o efeito de tudo isso que a gente vai ter são sempre os efeitos os mais positivos possíveis. O que eu estava comentando, né, a respeito do diabetes tipo 2, desculpa, do gestacional, é que no diabetes gestacional é um momento especial da vida da mulher, ela está passando por uma gestação. Então hoje ela pode estar super bem para fazer o exercício, amanhã nem tanto. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que durante o processo gestacional, a gestante, ela basicamente alimenta o corpo dela, metabolizando muito mais gordura como fonte de energia, e a glicose ela vai sendo direcionada para o feto, para poder fazer o desenvolvimento aí fetal. Então, nessa situação, onde a parte metabólica dela já modifica, a parte estrutural modifica. Então, você pode dar aula para ela hoje, está tudo bem, amanhã talvez não esteja tão bem, a qualquer momento ela pode ter sim algum problema clínico que vai impedi-la de treinar, né? Pode acontecer durante a gestação de ficar com o colo curto, né? Então, se ficar com menos de 2 centímetros e meio, ali, 25 milímetros, tem risco de parto prematuro, então muitas vezes tem que fazer repouso, tem uma série de outras coisas que muitas vezes não vão permitir que essa gestante continue, mesmo com diabetes, continue aí fazendo exercício. Mas cabe a nós, nessa situação, entender que é uma situação especial para a mulher, nesse momento, ela deve sim ser orientada a fazer um exercício que seja adequado para ela. A maior parte das vezes é exercício em meio líquido, adoram muito meio líquido, porque a água, né, morninha, ela é boa tanto para ela quanto para o feto. A próprio o empuxo, né, que faz com que o nosso corpo tenda a flutuar, quer dizer, diminui aquela carga que os membros inferiores dela estão sustentando, então diminui muitas vezes o edema em membro inferior, quer dizer, o inchaço nas pernas, diminui a dor nas costas. Então a água morninha, ela é gostosa, isso é bom, só que a gente tem que também ficar atento que água morninha, um ambiente mais tranquilo, tende a vasodilatar mais, e isso pode sim trazer algum episódio de hipotensão nessa gestante. Então ficar mais atento aí quando ela entrar na piscina ou quando ela sair da piscina, ficar bastante atento para que não haja nenhum risco aí de queda. Claro que não é o que a gente deseja. Então, algo para ficar aí bastante atento. Então, fora o diabetes durante a gestação, que além da questão do. Só um momentinho, pessoal, que meu computador. A bateria está acabando aqui, eu esqueci de ligar a fonte. Então, fora essa questão relacionada aí à gestação, né, que além do diabetes, a gente tem ainda a situação relacionada ao próprio processo, né, gestacional. No diabetes tipo 1, no diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, praticamente o desafio que a gente vai ter como profissional de educação física é entender os efeitos aí da insulina, naquele momento do exercício, os riscos de hipoglicemia que muitas vezes acontecem, né, depois dos episódios de hipoglicemia que acontecem depois do exercício, às vezes tem sim que fazer algum ajuste na dosagem de insulina. Por isso que eu sempre comento para vocês aí que é importantíssimo ajustar, né, a fazer as anotações, fazer uma planilha de controle, né? Tá vindo treinar, em que horário tá vindo treinar, que horário que aplicou insulina, com que glicemia começou a fazer exercício, terminou a sessão de exercício, fez hipoglicemia durante o exercício, fez no final, ou fez horas depois do exercício. Quer dizer, essas informações são fundamentais para o médico para ele poder entender aí de que maneira ele vai ajustar a insulina aí dessa pessoa, né, desse indivíduo com diabetes tipo 1. Os efeitos que a gente tem são principalmente financeiros para quem tem diabetes tipo 1.
efeito positivo, porque quando você não faz exercício, você vai precisar de muito mais aplicações de insulina. Insulina custa caro, não só a insulina, como as agulhas que são usadas nas canetas ou a própria seringa, né, junto com as agulhas. Então, é um custo alto, né, para o portador de diabetes. Então, a partir do momento que você faz o exercício, geralmente há um ajuste aí da dosagem da insulina basal, então você vai tomar menos insulina, vai precisar durante o dia fazer menos correções e, consequentemente, o impacto financeiro do tratamento ele é bastante considerável, diferente do que a gente vê no portador de diabetes tipo 2. O portador de diabetes tipo 2, os benefícios que a gente tem, normalmente ele está relacionado ao aumento do GLUT4, isso aí começou a fazer exercício, vai aumentar GLUT4, aumenta os receptores também de insulina no tecido muscular, quer dizer, vai trabalhar diretamente diminuindo a resistência à ação da insulina. O próprio exercício ele vai diminuir os fatores de risco no indivíduo com diabetes tipo 2. Então, se o indivíduo é hipertenso, ele fazendo o exercício vai ajudar no controle da hipertensão também. E muitas vezes as pessoas perguntam, né, é comum, é frequente, falar, tem diabetes tipo 2, se começar a fazer exercício, vai deixar de tomar o medicamento? Uma coisa, no tipo 1 a gente sabe que deixar nunca vai, porque não produz insulina, então vai ter que aplicar insulina exógena. No tipo 2, vai depender da quantidade de medicamentos que estão associados no tratamento, porque a alteração ela já está instalada. Então, sem o medicamento, o corpo desse indivíduo não consegue produzir uma quantidade adequada de insulina para mantê-lo num quadro de normoglicemia ou euglicemia. Então ele precisa do tratamento medicamentoso. Só que existem pessoas com diabetes tipo 2 que usam, às vezes, até 3 tipos de medicamentos diferentes antidiabéticos orais. Então, esse indivíduo que usa, por exemplo, 3 medicamentos, se ele começar a fazer exercício todos os dias, de maneira orientada, certamente as dosagens vão ter que serem reajustadas. Porque a gente sabe que antidiabético oral, existem aqueles que vão aumentar a produção de insulina pelo pâncreas, existem aqueles que vão diminuir a formação de glicogênio hepático, existem aqueles que vão sensibilizar os receptores de insulina na periferia, existem aqueles que vão aumentar, né, a liberação ou a vida, né, o tempo de vida aí do GLP-1, inibindo lá a DPP-4. Então, tem vários sítios de ação onde esses medicamentos estão agindo. E aí, na hora que você vai colocar esse indivíduo para fazer o exercício, o que vai acontecer? Né? Todos esses medicamentos estão trabalhando para evitar que a glicemia fique alta. Todos estão com o mesmo objetivo. E o exercício, o que ele faz? Diminui a glicemia. Então, nessa situação, muitas vezes precisa aí do ajuste. Talvez possa até continuar com os 3, mas certamente vai diminuir a dosagem dos medicamentos. Só que isso só vai acontecer para aquela pessoa que realmente colocou o exercício como parte do tratamento. Que eu vejo, isso é muito frequente, né? Quando a gente vê a referência que a gente tem de controle do diabetes, está sempre relacionado a um exame que chama hemoglobina glicada, quer dizer, quanto tem de percentual de glicosilação na hemoglobina, que é recomendado menor que 7%. Quando você pega a população com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a grande maioria não consegue manter a hemoglobina glicada em valores menores do que 7. E aí, quando a gente vai olhar um pouco mais a fundo, primeiro, essa grande maioria que não consegue, quer dizer, um pequeno percentual, em torno de 23% dos portadores de diabetes tipo 2 e 10% mais ou menos de diabetes tipo 1, que consegue manter a hemoglobina glicada menor que 7. E aí você vai conversar com esse pessoal. Quer dizer, por que esses estão conseguindo e os demais não estão? Esses normalmente que conseguem são os que são mais ativos. São aqueles que o exercício faz parte do tratamento dele. O exercício faz você muitas vezes ter menos vontade de ficar comendo alimento muito gordo, alimento doce, sabe? Coisas assim. O exercício ajuda pela resposta hormonal que a gente tem aí, principalmente durante o exercício, a gente proporciona isso e no pós-exercício também. Então, o indivíduo começa a ter fome para comer alimentos que muitas vezes são mais saudáveis, e isso é uma coisa realmente positiva. Então, a médio e longo prazo, o exercício ele vai sim ajudar bastante nesse sentido. E esses normalmente têm
seja tipo 1, seja tipo 2, não importa o tipo de diabetes, ele consegue ter um tratamento mais dentro do adequado. Outra situação que a gente vê bastante, as pessoas comentarem, hemoglobina glicada menor que 7%, o indivíduo de repente tem menor que 7, mas ele fica fazendo hipoglicemia direto, tem uma qualidade de vida horrível. Então tem que ajustar principalmente a alimentação desse indivíduo, ajustar as dosagens de insulina dele, porque a gente tem que entender que a prescrição do medicamento, seja o antidiabético oral, seja a insulina, ela é feita para o indivíduo se manter em repouso. Na hora do exercício, a situação vai mudar. E aí cabe a nós identificarmos aí o que a gente vai fazer e como vai fazer, para garantir que esse indivíduo tenha aí uma boa qualidade de vida, sem ficar tendo, claro, quadros de hiperglicemia ou hipoglicemia, sempre tentando trabalhar, mantendo a maior parte do tempo aí glicemias abaixo de 180 e acima de 70, quer dizer, não fica fazendo hipoglicemia e nem fica hiperglicêmico. Dessa maneira, a gente consegue sim ajudar bastante. Então, além desses efeitos, né, que eu falei do exercício aí de aumentar GLUT4, aumentar a hemoglobina, a gente também tem que lembrar de outras estruturas que o exercício vai ajudar, claro que de acordo com a caracterização do tipo de exercício que esse indivíduo vem fazendo. Então, por exemplo, o indivíduo que gosta de correr, né, ele vai correr, como é que a gente vai fazer com a massa magra desse indivíduo? Ele vai aumentar a massa magra correndo? Certamente não, mas a tendência natural é ele fazer uma manutenção da massa magra. Então, fazendo a manutenção da massa magra, a gente já está tendo aí um ótimo resultado. E sempre respeitando o que essa pessoa gosta de fazer. Mas então, a mesma situação no indivíduo que está fazendo só musculação. Ele vai ter um aumento no consumo de oxigênio, igual o que a gente vê em trabalhos que são cíclicos, em trabalhos aeróbios? Certamente não vai. Mas ele certamente vai ter sim uma condição, né, cardiorrespiratória melhor do que o indivíduo que é sedentário. Se ele gosta de fazer musculação, vai fazer musculação. Então isso tem que ser respeitado por nós. Isso faz parte. Agora, a pessoa está vindo treinar com você, o seu aluno, né, com diabetes, está treinando com você, porque ele está querendo melhorar a qualidade de vida dele. Aí tudo bem. Aí você vai colocar o treino de força, vai colocar um treino cíclico, vai fazer alongamento, vai fazer o que normalmente é recomendado para que esse indivíduo tenha uma boa qualidade de vida. Agora, para aquele portador de diabetes, que ele não, eu gosto de determinada atividade, obrigatoriamente cabe a nós, como profissionais de educação física, garantir que ele tenha aí um ótimo resultado com o treinamento e melhore, consiga o objetivo que ele quer, né? Porque eu já treinei pessoas com diabetes para correrem maratona, né? E a pessoa nem corria, veio corria 5 quilômetros. Falou, não, mas o meu sonho é correr maratona. E aí a gente foi treinando até que conseguiu. Então, quer dizer, isso é bom, né? Isso é legal. É bacana a gente, como profissional de educação física, fazer com que as pessoas realizem os sonhos que eles têm, né? Porque existe sim uma longa caminhada, uma jornada, né? De um dia para o outro que a gente consegue isso. São anos para conseguir, mas consegue. Então, desde o momento que você tem o indivíduo empenhado em atingir, né, o objetivo dele, o sonho, realizar o sonho dele, aí a responsabilidade é nossa como profissional de educação física de garantir isso. E a questão também é relacionada à parte óssea, né? Então, quer dizer, o trabalho de força ele é importante no benefício da estrutura óssea. Trabalhos onde a gente tem aí impactos, né, ou pequenos impactos já são suficientes para ajudar, né, na manutenção também da saúde óssea desse indivíduo com diabetes. A gente sabe que o exercício ele mexe bastante com a parte metabólica, então a questão relacionada aí à diminuição de risco cardiovascular, né, que é o que mais mata as populações, né, não tem jeito, e com o diabetes descompensado, principalmente diabetes tipo 2, o risco fica pior ainda. Então são situações que sim, a gente tem que lidar com elas e que o efeito que o exercício tem, independente aí dos tipos e diferentes tipos de diabetes, porque os diferentes tipos de diabetes eu enxergo eles com também diferentes pessoas com diabetes que têm objetivos também diferentes. Então, para cada indivíduo, diabetes tipo 1 gosta muito mais de competição, gosta muito mais de trabalho onde ele seja desafiado para aquilo. O diabetes tipo 2, geralmente pessoa com um pouco mais de idade, ele está mais preocupado em ter uma qualidade de vida um pouco melhor e que o diabetes não seja tão chato como é para ele, de proibir comer tudo que ele quer, na quantidade que ele quer,
mesmo, né, a questão de come lá um pouco mais, come alguma coisa um pouco mais salgada lá, e aumenta também a pressão. Então, quer dizer, uma coisa junta na outra. Então, através do exercício, a gente consegue trabalhar nesse sentido. Agora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a melhora no tratamento do diabetes melhorou também, né, a qualidade de vida, e não só isso, aumentou também a longevidade das pessoas com diabetes. Então, eu mesmo sou um exemplo disso, quer dizer, mais de 40 anos aí convivendo com diabetes. Então, quer dizer, eu um dia fui uma criancinha com diabetes, daqui a pouco você é uma pessoa com mais de 60 anos com diabetes. E aí? Não é? Diabetes tipo 1, continua, a diabetes é a mesma. O que acontece é que junto com aquele distúrbio metabólico, agora vem as outras partes relacionadas ao processo de envelhecimento. E na hora de treinar, a gente tem que levar tudo isso em consideração, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, então. Muito obrigado a vocês que ficaram comigo até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Até mais!